Boa noite a todos. Eu sou Tatiana, da equipe Eufemo. Estamos aqui com o Ricardo Brandão, que trabalha na LM Wind Power, e vai nos contar um pouco das iniciativas que a empresa onde ele trabalha está realizando para aumentar a diversidade, principalmente relacionada à contratação de mulheres em várias filiais ao redor do mundo. Essas iniciativas servirão de exemplo para ajudar a Argumento a resolver os problemas que estão sendo encontrados na filial do Dubai. Oi, Ricardo, tudo bem? Queria agradecer pela sua participação e começar te fazendo algumas perguntas. Há quanto tempo você trabalha na LM Wind Power? E você pode nos contar um pouco da sua trajetória por lá? Pessoal, boa noite. Eu trabalho na LM há aproximadamente 6 anos e meio, né? A LM é uma empresa que aqui no Brasil tem uma sede apenas, fica aqui em Suape, aqui próximo a Recife. E essa sede tem 7 anos de fundação, então eu estou mais ou menos 6 anos e meio do comecinho das operações aqui no Brasil. No início, eu comecei como analista de processos, isso lá em meados de 2014. Depois fui passando por algumas posições dentro da fábrica aqui no Brasil, na engenharia e também como supervisor de produção. A LM também é uma empresa que tem 15 fábricas, né, espalhadas ao redor do mundo. Então, tem uma operação global, né? Então, além da operação Brasil, tem uma estrutura corporativa que presta suporte a todas essas fábricas. No final de 2016, eu passei para esse time corporativo, no departamento de melhoria contínua, né, de Lean. E aí estou nesse departamento até hoje. Hoje eu estou exercendo a função de líder global de Lean. E aí, como eu falei, nesse departamento, a gente presta suporte e orientação para as 15 fábricas do grupo. Oi, Ricardo. Eu sou Alexandre, membro da equipe Eufemo. Como você enxerga as iniciativas da empresa relacionadas à diversidade? É algo que você consegue perceber no seu dia a dia? Sem dúvida. Como eu falei, se a gente for olhar um pouco da realidade, especificamente falando agora aqui do Brasil, aqui de Recife, a participação, no caso, né, feminina, no seu olhar no quadro geral, você vê que é um aumento significativo no número de mulheres, né, no quadro aqui do Brasil. E quando a gente olha isso a nível global, você também percebe essa evolução, né? A LM, pelo tipo de negócio, né, pelo tipo de produto, é uma empresa que tem mais foco em engenharia e manufatura. E a gente sabe que essas duas áreas são predominantemente dominadas por homens, historicamente, né? A gente vê a grande parte dos engenheiros são homens e com relação aos processos de manufatura também, grande presença masculina. E a gente percebe essa evolução a nível global. A empresa vem traçando uma série de projetos, de objetivos de aumentar essa participação feminina. E aí a gente fala não só de participação feminina, né? Por exemplo, aqui no Brasil também a gente tem projetos que eles chamam de network, que a gente também há focos, né, em aumentar a participação de negros, a aumentar a participação de índios, né? Quando a gente fala de inclusão e diversidade, acho que é um pouco mais amplo do que a gente falar apenas de gênero. Também levando em consideração sexuais. Então, todos esses grupos formam o que eles chamam essa rede de relacionamentos, onde são acompanhados a evolução dos números dessas participações, mas também são definidas ações para que as pessoas se sintam sempre à vontade e que continue abordando esse tema tão importante, né? Que é inclusão e diversidade nos negócios. Ei, Ricardo, aqui é Bruna, tudo bem? É muito interessante aí a história, né, da empresa, essa tentativa de inclusão. E você pode contar para a gente um pouquinho sobre o programa da filial de Vadodara na Índia, né? E como você tinha comentado aí, tem o objetivo de aumentar a participação de mulheres no quadro de funcionários? Isso.
É um caso bem interessante, né? No ano passado, em 2019, como eu falei, o departamento que eu trabalho, ele presta suporte às fábricas. E aí eu tive a oportunidade de passar um pouco mais de 2 meses na Índia, no passado, mais dedicado a essa planta, e poder acompanhar um pouco desse projeto mais de perto, né? E aí, na Índia, especificamente, a gente ainda tem um fator agravante, que é o tema religioso. Então, na Índia, nessa região, aproximadamente 80% da população é hindu, a religião hindu, enquanto próximo dos outros 20% são muçulmanos. Então, essas duas religiões são religiões bem conservadoras no que tange, especialmente, a participação da mulher, né, na sociedade. Então, em geral, o papel da mulher é ficar dentro de casa, tomando conta das crianças, preparando, enfim, arrumando a casa, preparando a comida para o marido, e o marido tem a função, enfim, de prover, digamos assim, a casa. E aí, nesse caso, a participação feminina é algo bem irrelevante, digamos assim, algo em torno de 2% apenas do quadro, nessa filial de Vadodara, era de mulheres. E aí a empresa definiu uma série de ações, uma série de medidas para tentar aumentar essa participação, né? E aí, dentre elas, eu posso exemplificar alguns bem interessantes, né? O primeiro ponto foi a criação de uma creche dentro da fábrica. Então, assim, bem na recepção da fábrica, você tem uma creche com uma estrutura bem legal. Eu tive a oportunidade de participar, inclusive, da inauguração dessa creche. E as mães, elas deixam as crianças para ter esse acompanhamento enquanto elas estão trabalhando na fábrica, né? E aí vai toda a parte da educação, do lazer, tudo isso contemplado. Outro ponto relevante é, como eu falei, por conta da pressão social, muitas vezes a própria comunidade não aceita, não recebe bem que as mulheres estejam trabalhando. Então você percebe um certo tipo de preconceito, né, dentro das comunidades dela. Então, muitas vezes o que acontecia era as mulheres eram contratadas, passavam uma semana, mas aí quando elas começavam a chegar em casa, que viam os vizinhos falando, a própria família fazendo pressão, muitas vezes elas abandonavam o emprego por conta desse ruído, digamos assim, né? E aí a grande sacada da empresa foi tentar trazer a família também mais para próximo. E aí o que foi definido foi que até no processo da pessoa ingressar na empresa, a família ia participar desse processo. Então a empresa abriu as portas para que a família fosse conhecer a estrutura da fábrica, fosse conhecer quais eram as principais atividades da fábrica, o que é que essa pessoa estaria realizando no dia a dia, né? Até para mostrar um pouco de preocupação, dividir também um pouco, né, do que a empresa está fazendo. Por se tratar também de uma empresa que trabalha no âmbito de energias renováveis, então, de certa forma, as pessoas se sentem bem, se sentem felizes de trabalharem, né, numa empresa que presta esse serviço, que presta esse serviço para a comunidade. Então, esse foi também um fator importante nessa retomada, digamos assim, da participação feminina. E hoje a gente vê resultados bem expressivos. Eu tenho até aqui uns números que eu queria dividir com vocês. Se a gente olhar a nível global, a LM tem aproximadamente 14 mil funcionários espalhados entre essas 15 fábricas e escritórios, como eu falei. Hoje, pouco mais de 15% são mulheres. Tá? Então, a gente teve um crescimento de 2% de 2019 para junho de 2020, então um número relevante. E aí o grande objetivo da empresa é esse ano fechar com 17,2% de participação feminina. Aí se a gente olhar na Índia, em forma geral, hoje a gente tem 8,9% de participação feminina no quadro das duas filiais, são duas filiais lá. Enquanto que o objetivo no final do ano é chegar em 11,3%. Essa fábrica, a fábrica de Vadodara, como eu falei, é de uma região bem conservadora, então os números são um pouco menores. A gente tem 5,2% de participação feminina, isso, mais uma vez, números de junho de 2019. E aí, quando eu estou falando do ano passado, a gente tinha 2%. Então, você vê que é um crescimento bem relevante.
E o objetivo dessa filial é, no final do ano, no final de dezembro de 2020, atingir 7,1. E aí, como eu falei, há uma série de ações de acompanhamento que estão sendo feitas. Essas são uma delas. Mas também tem algumas dificuldades, né? Mais uma vez, eu vou trazer a questão cultural, que eu acho que tem um peso importante para que se entenda bem por que esses números são tão baixos, digamos assim. E aí, no estado onde essa fábrica está localizada, tem algumas restrições no que tange o deslocamento das mulheres para o local de trabalho. Isso quer dizer o seguinte: não é permitido que as mulheres transitem no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa durante a noite, o que já restringe bastante, vamos dizer assim, o universo de oportunidades de emprego. Então, no caso dessa empresa, como ela trabalha em regime de 24 horas, são 3 turnos por dia, então a gente só teria uma janela de um turno, só o primeiro turno poderia ter a participação de mulheres. Então, esse é um fator que já dificulta bastante. E aí tem outro fator que ainda complica um pouco mais, que mais uma vez, ligado à legislação local, e aí tem um impacto logístico grande, não é permitido que as mulheres se desloquem nas ruas para pegar o transporte que é oferecido pela empresa. Isso significa que o ônibus tem que pegar ela na porta de casa e tem que deixar ela na porta de casa também. Então, você imagina o impacto logístico também que isso traz, até para você planejar as operações, até para você, enfim, prosseguir com essa inclusão, com o aumento desse número. Não só com os desafios que a empresa enfrenta nesse caso específico, mas, como eu falei há pouco, os números mostram que o crescimento são bem relevantes, né? Apesar dessas restrições, apesar dessas dificuldades, a tendência é bem positiva e eu acredito que com essas ações e outras mais, a gente continue com esse grande objetivo, como eu falei, não só no caso da Índia, mas a nível global, de aumentar essa participação feminina. Ótimo, Ricardo. Boa noite, eu me chamo Felipe. A gente vê a dificuldade e o quão complexo é essa logística que você colocou de implantar isso dentro das fábricas, né? Além de processo governamental, tem a questão de cultural de cada país, e você comentou que vocês têm 15 fábricas aí espalhadas pelo mundo, né? Você poderia citar um outro exemplo para nós de case que a empresa sua tem implantado aí, que tem enfrentado essa dificuldade cultural em outra filial? E se você tem algum exemplo de dificuldade em capacitação dessas pessoas locais e também de funcionários daqui do Brasil ou de outros lugares que são transferidos para essas fábricas. Legal. Sim, tem alguns exemplos interessantes. Mais uma vez, como eu falei, são quase 15 mil funcionários ao redor do mundo. E se a gente for falar o tipo de produto, o tipo de manufatura, só para exemplificar um pouco, hoje a LM produz, o produto da gente são pás eólicas, né? São aquelas pás que ficam nos geradores eólicos. Só para dar um pouco de dimensão, hoje a média de comprimento, de tamanho dessas pás é algo em torno de 70 a 72 metros de comprimento. Então, para você imaginar o tamanho do produto. E aí, quando a gente pega uma linha de produção para produzir esse produto de 72 metros, a gente está falando algo em torno de 120 a 130 funcionários tocando no produto. Então, é uma manufatura, eu diria, quase que artesanal. Então, é um processo manual que depende exclusivamente da capacitação e desenvolvimento das pessoas. Tá? Você imagina o nível de variabilidade no processo que você tem se você não tem pessoas capacitadas. E aí, quando a gente fala de implantar fábricas em países ou em locais que não têm essa tradição, digamos assim, de mão de obra qualificada, esse desafio é ainda maior. E aí eu posso trazer um exemplo de uma das fábricas que eu também tive a oportunidade de passar
um tempo maior trabalhando. Essa fábrica fica na Turquia, onde o local onde essa fábrica foi construída é basicamente cercado, a grande economia é a agricultura. Então, você está falando de pegar pessoas que nunca entraram numa fábrica, que não tem capacitação nenhuma, que a grande fonte de renda delas é colheita e plantio na agricultura. E aí você está falando de desenvolver essas pessoas, treinar essas pessoas, para que elas produzam esse produto tão específico. E aí eu vou trazer mais um dado, só para dar um pouco mais de... vocês entenderem um pouco melhor. Alguns processos, né, são tão específicos que para você pegar uma pessoa do zero, vamos dizer assim, uma pessoa que não conhece nada desse processo, e levar essa pessoa até um nível de autonomia, tá? Então, esse cara consegue realizar as atividades dele sem gerar defeitos, sem gerar trabalho. Tá? Então, um nível aceitável, digamos assim, de mão de obra. A gente está falando de 18 meses. Então, 1 ano e meio para você desenvolver essa pessoa. Imagina perder essa pessoa durante esse processo, né? Então, você precisa começar do zero, começar a treinar outras pessoas. E aí eu até vejo o próprio projeto, o impacto até da diversidade e da inclusão, prestando sobre isso, né? Então, uma empresa que foca na manutenção das pessoas, na inclusão, na diversidade, não só porque é algo relevante até para a própria imagem da empresa, mas quando a gente fala do processo produtivo em si, isso tem um peso importante. Tá? Então, nesse caso, só para trazer um pouco das ações que foram feitas, como eu falei, a fábrica foi construída numa zona basicamente agrícola, mas a grande sacada, a grande ação que a empresa fez foi construir um centro de treinamento antes da fábrica ficar pronta. Então, essas pessoas foram contratadas até, em alguns casos, 1 ano antes da fábrica ficar pronta e começaram a receber treinamentos técnicos. E, mais uma vez, como eu falei, é a mão de obra basicamente manual. Então, você precisa desenvolver, precisa acompanhar essas pessoas para que, quando a fábrica partisse, elas já tivessem um nível relevante, digamos assim, técnico. E aí, mais uma vez, a gente está falando da Turquia, também é um país que o tema de religião é um tema pesado. Então, uma prática também bem comum na empresa, como eu falei, são 15 fábricas, né? Toda vez que uma fábrica nova está sendo iniciada, então logo depois da construção, quando a gente começa as operações, é comum a gente ter pessoas transferidas, mesmo que de forma temporária, para ajudar nesse momento inicial, né? E aí, mais uma vez, toda a parte cultural, toda a parte até de religião, nesse caso, é levada em consideração. Então, a gente tem um acompanhamento periódico dessas pessoas. Em geral, essas pessoas são designadas para passar períodos de até 6 meses. E durante esses 6 meses, são feitas avaliações com psicólogos, são feitas avaliações com o próprio recursos humanos, tanto local, de onde eles estão, quanto da base original deles. Também é definido um cronograma de viagens, então essas pessoas, desses 6 meses, a cada 2, 3 semanas, elas estão voltando para casa, até para passar um tempo com familiares e tal. Então, são muitas coisas que precisam ser consideradas, né? A empresa, de certa forma, se prepara com antecedência para isso, mas a gente também não pode negar o impacto, né? De certa forma, você está tirando as pessoas dos seus lares por um período longo, então, também é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento psicológico, passe por entrevistas, por um acompanhamento bem de perto, para ver como as pessoas estão reagindo. Muito legal, Ricardo. Queria agradecer muito a sua participação. Você trouxe aí vários exemplos muito interessantes. Acho que essa sua empresa pode servir de exemplo, né, para várias outras empresas. Muitas iniciativas legais. Queria agradecer mais uma vez a equipe Eufema aqui. Está bem feliz de ter tido essa conversa com você. Muito obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua empresa. Valeu, pessoal. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade. E espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de conversar e trazer outros eventos
exemplo, outros casos de sucesso. Espero que também isso de certa forma, incentive outras empresas a abordar esse problema, essa nova realidade, e que a gente consiga resultados relevantes assim também em todos os negócios. Aí, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, tchau, tchau.